O EM-FM apresenta Diálogos sobre Política, um programa com pesquisadores e profissionais da área analisando temas diversos da nossa conjuntura política. Salve, salve ouvintes, eu sou Rafael da Silva e estarei com vocês no programa de hoje. Iniciamos o programa com a música Político da banda Viajar. Então amigo, agora celular só funciona na cadeia. Você não tem aranha, mas está dentro da teia. O sol que bate forte é aquele que lhe tonteia. Mas quem tu és é o sistema, o lema de quem quer muito menos que deveria. Não evolui a alma por causa da correria, correr atrás do dinheiro, viver na burguesia. Mas quem tu és? Oi político, oi político, oi 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 oi. Político, 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 oi. Político, ouça o que eu vou lhe dizer, ouça o que eu vou lhe dizer. Mentira e falsidade, falsidade. O povo tá cansado de ver, de ver, de ver. Você só muda o rosto, me mata de desgosto. De 4 em 4 anos tenho que lhe ajudar. Meu voto é precioso, seu olhar ambicioso. Com boné nem camisa você vai me subornar. Tu chega na favela, é gente fina vera, come até na panela para não incomodar. Com grande sobrenome, mas tu diz que é o homem. Oi, deixa passando fome quem está ali a esperar, e a esperar. Político, político, oi, 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 oi. Assim, o tema do bate-papo de hoje é jornalismo e política em tempos de fake news. Para conversar conosco sobre essa temática, contamos com a presença de Vitor Simeão, jornalista de formação e profissão, trabalha no grupo Maringá de Comunicações, que reúne diversos veículos de radiodifusão, dentre eles a Central Brasileira de Notícias, a CBN. Seja bem-vindo ao nosso programa. Rafael, é um prazer falar com você, falar com os ouvintes da Rádio EM. Primeiro, registrar minha admiração por você, pelo seu trabalho e também pela Universidade Estadual de Maringá, essa instituição importante em que estou me formando numa nova graduação. A atual Constituição Federal, aprovada depois de longos 21 anos de ditadura militar, que censurou a imprensa e qualquer outra forma de manifestação, traz um extenso artigo 5º de garantias individuais e coletivas. Além disso, tem o artigo 220, parágrafo 1º, que diz que nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade da informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Apesar de tais garantias, observamos que uma estratégia política encabeçada por lideranças políticas de países mais centrais chegou ao Brasil com muita força e adesão nas últimas eleições e que tem posto em xeque-mate o jornalismo político produzido com seriedade. Basicamente, essa estratégia coloca a mentira como estrutura central da ação e comunicação política, produzindo em massa fake news. Diante desse breve preâmbulo que eu acabei de fazer, eu pergunto a você, Vitor, o que são essas fake news? O que as diferencia de factoides e demais mentiras já utilizadas anteriormente na política? Bom, começo respondendo pela segunda questão. Factoides são usados ou têm sido usados desde que o mundo é mundo. Desde as campanhas políticas dos anos 20, 30, você queria acabar com o seu adversário, você inventava uma mentirazinha ali, criava uma situação dizendo que X fazia tal coisa, tentava espalhar aquilo como um boato para tentar derrubar. Não havia necessariamente uma espécie de checagem para confrontar essa informação, porque era um factoide, uma coisa que... Isso se repete muito até hoje, para ir para um outro campo que a gente gosta muito, que é o futebol. Os empresários passam informações para jornalistas dizendo que o fulano vai ser vendido para o Corinthians para valorizar o passe. Isso é um factoide. As pessoas ouvem, meio que ignoram e tal. As fake news, existem estudos de universidades norte-americanas, são as mentiras claramente políticas com o objetivo de querer derrubar um adversário. E ela encontra um terreno muito amplo
nesse momento que a gente tem vivido das redes sociais. Hoje o WhatsApp funciona muito mais do que, sei lá, uma televisão de 40, 50 anos atrás. Ao ponto que, por conta das eleições do Brasil, nos Estados Unidos e em outros países, hoje as mensagens encaminhadas do WhatsApp têm uma marcação dizendo encaminhada, para a pessoa ter noção de que aquela mensagem não tem limite, né? Tem limite, né? Aquela mensagem não é original, é originária daquela pessoa que está enviando. Mais do que isso, no momento de crise democrática, que é o que a gente tem vivido, a social-democracia europeia já não responde às demandas antigas. O Brasil passou por um governo de esquerda ou centro-esquerda que havia prometido muito, mas entregou pouco. Os Estados Unidos também. Existe aquele cinturão do meio oeste dos Estados Unidos, dos trabalhadores da indústria, que se sentiram desprestigiados pelo governo Obama, e apesar disso os democratas não fizeram campanha na última eleição por lá. Terreno fértil para os republicanos e a máquina de propaganda. Por conta disso, existe toda aquela suspeita de que a Rússia interferiu nas eleições, espalhando mentiras, falando que Hillary Clinton fazia tal coisa ou não fazia, que no Brasil candidato X usava uma mamadeira de piroca, não sei o que. E aí, em relação a isso, você tem toda uma revolta com a política. Esse candidato, como eu referi, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, existe um ódio ao Partido dos Trabalhadores. Então, para você atingir de forma mais incisiva no coração da pessoa, para causar uma revolta, você vai para a moral, para os bons costumes, que é o que a gente tem visto. As fake news, essas mentiras com objetivo político de compartilhamento rápido, com pouca reflexão, funcionam bem assim. São mensagens estruturalmente ridículas, mas elas são de fáceis compartilhamentos e as pessoas passam. Elas acham muito mais fácil um candidato compartilhar ou falar que vai implantar mamadeira de piroca do que duvidar da capacidade de um homem que nunca conseguiu fazer muita coisa e dizia que usava dinheiro para comer gente. Eu estou me referindo claramente ao Jair Bolsonaro. E também a atuação aí, não no caso brasileiro, mas norte-americano e também do Brexit, da Cambridge Analytica, né? Que conseguia criar informações bem customizadas a partir de dados das próprias redes sociais, né, que ela adquiriu. Mas é muito louco, é exatamente isso, pelo seguinte, né? Tem um cientista político, David Runciman, que escreveu um livro Como a Democracia Chega ao Fim. Não é o Como as Democracias Morrem. Como a Democracia Chega ao Fim. E ele é um fatalista no sentido tecnológico. Ele aponta o seguinte: o grande problema hoje não é o Estado ser regulado. O problema é por que o Estado não regula as grandes corporações. Sim. O Facebook, ouvinte, ele sabe o que você está fazendo. Você faz aquele seu check-in num bar tal, daqui a pouco aparecem propagandas de bebidas. Você faz um check-in numa loja de calçados, na próxima vez que você abrir, aparecem informações relativas ao tênis. O Google, a gente usa tudo no Google. É inacreditável. Você não tem uma informação? Google. Você quer chegar a um local? Google. Ele consegue mapear você. E aí esse cientista político aponta para isso. Como que a gente controla? Tem que ser feito alguma coisa. Porque o Facebook, a gente lembra, negou num primeiro momento que tinha tido alguma falha ou que tinha vendido informações para Cambridge Analytica, mas depois assumiu que pelo menos 86 milhões de usuários foram de alguma forma afetados em relação a isso. Existe uma investigação, pelo menos uma investigação no Senado norte-americano. Então, assim, a gente hoje tem uma crise da imprensa, a crise do impresso. A forma de consumir comunicação mudou muito. As pessoas hoje não têm tempo, ou o tempo que as pessoas têm é menor. Então, uma das principais fontes de informação, como as pessoas consomem, é a rede social. Então, se você está naquela bolha e uma Cambridge Analytica sabe que você vai ver tal coisa, ela coloca uma fake newsinha ali para você. Você não vai checar porque você não tem aquele tempo, você está na sua bolha, acredita naquilo, quando não, repassa pelo WhatsApp ou por outros grupos, etc. e tal. E aí, quando vai ver resultado da eleição, quem você nunca imaginava que chegaria ao poder está lá com uma faixa presidencial. E além disso, né, claro que as mentiras, elas sempre foram muito utilizadas, como você falou, nas campanhas, né? Tanto que tem uma máxima entre os analistas que diz que nas eleições a primeira a morrer é sempre a verdade. Porém, na nossa última, ela sequer assanhou entrar no jogo político, né, na disputa eleitoral. Então isso tem mostrado o quão realmente é tenebroso, é cinzento esse nosso contexto, e ainda mais que nós temos uma eleição que está se avizinhando aí, né? E é uma luta entre nós e eles, entende?
É um comentário que a gente vinha fazendo, as pessoas que discutem, não digo nem profissionalmente ou no jornalismo, na ciência política, as pessoas do dia a dia, né? Se você não é coxinha, você é mortadela. Se você não vota no PT, você é contra o PT. Essas nuances, esses itens que nos diferenciavam, hoje são extremos, o que é muito ruim. O presidente Jair Bolsonaro, uma das qualidades de Jair Bolsonaro, todos os dias ele vai até a saída do Palácio do Planalto e conversa com jornalistas. O Lula não fazia isso, a Dilma não fazia isso, mas é uma conversa tipicamente do Bolsonaro. Ele interrompe perguntas, ele é grosso, ele incita a violência ali próximo. E existem pessoas que vão ali que são quase como torcidas do Bolsonaro. Sim. Então, pode dar um Google, olha o Google novamente, pode dar um Google, pode ir no YouTube procurar essa imagem. Fãs do Bolsonaro, quando não gostam de uma pergunta de um repórter, eles atacam o repórter, eles atacam o veículo. Então, assim, é como se existe uma censura velada, você não pode fazer nenhum questionamento, porque se você questiona tal coisa do Bolsonaro, é porque você é contra o Bolsonaro, ou um outro candidato, né, para não ficar só usando o nome do Bolsonaro. Quando, na verdade, a imprensa, o objetivo dela é jogar a luz onde há sombras. Então toda pergunta deve ser feita, todo questionamento deve ser feito. E a gente tem vivido nesse momento de sombra, né? Principalmente se for de interesse público, né? Exatamente, a gente tem que lembrar que o presidente da República é um cargo, ele tem uma responsabilidade, ele é a figura do Brasil, diferentemente de outros países. A gente não tem um primeiro-ministro aqui. O presidente da República é chefe de governo, chefe de Estado e chefe das Forças Armadas. Então qualquer deslize dele, você tem uma crise institucional fora do país. Quando a Amazônia pegou fogo, por exemplo, a demora da reação do governo foi discutido na França. 40 e poucos dias. Então, assim, é ridículo. Você pode fazer qualquer coisa. Você é o presidente, você tem que evitar crises. Tem que fazer qualquer coisa para discutir e melhorar o seu país. E agora, pegando então, né, esse gancho aí que você deixou, como enfrentar, né, esse problema? Porque diversos veículos têm adotado fact-checking, que é fazer a checagem, né, criar grupos específicos, ou se não se associar a outros veículos para então fazer essa checagem. Agora, a grande questão é a seguinte, né, o quanto essas iniciativas elas dão conta desse enfrentamento ou é apenas enxugar gelo, e também qual o papel do cidadão nisso, porque a gente também tem a outra ponta da comunicação que tem que ser discutida, que tem que ser refletida. Eu acho o fact-checking uma coisa sensacional, embora o fim é enxugar gelo. Eu acho um absurdo você ter que deslocar jornalistas de uma apuração do dia a dia para apurar algo que foi falado para ver se é verdade ou não. Isso deveria muito mais pesar na consciência dos nossos governantes de procurar ter uma boa equipe estruturada e passar as informações corretas, do que você deslocar uma equipe para checar se aquilo que ele falou... E não ter gabinete do ódio. Exatamente. Eu acho isso um pouco estranho, mas é um sintoma do nosso tempo. Acontece, é necessário. Eu acho que a resposta a isso, se é efetivo ou não, eu não sei, eu não saberia te dizer. Porque, repito, a gente tem vivido uma crise da imprensa. Então, se as pessoas já não acreditam, não consomem a imprensa como deveria, a resposta do fact-checking não chega. Então teria que resolver isso daí. Iniciativas no Brasil muito boas existem. Agência Lupa, Agência Aos Fatos. Agora, nós que consumimos, ok, a gente tinha uma dúvida, checou, resolvemos. Agora, e o seu Zé da Pipoca ali, que, enfim, ouve rádio para ouvir música e o WhatsApp é a fonte de informação dele. A crise, e a gente vai para a segunda pergunta em relação ao cidadão, o que o cidadão pode fazer? Difícil também. Eu acho que é uma questão institucional, uma questão educacional. O brasileiro, de modo geral, nós somos semi-analfabetos. A gente não consegue interpretar as coisas como são. Então, enquanto houver isso daí, a gente não vai saber diferenciar o que é uma notícia falsa, o que é um alarme. E existe todo um ódio anterior, e daria para ficar horas e horas e horas conversando aqui sobre a imprensa, em relação à imprensa, né? Então, quando era o governo do PT, e a gente não pode ser isento de dizer isso, tudo que era negativo em relação ao governo, o governo culpava a imprensa. O Bolsonaro está seguindo esse modus operandi, e as pessoas acreditam nesses governos, e a credibilidade da imprensa vai ruindo, o que é muito triste. Eu brincava, tempos atrás, durante a Festa Literária Internacional de Maringá, o Chico Sá teve aí, o escritor e cronista, e ele foi um dos repórteres investigativos da Folha, ele já achou o PC Farias naquele escândalo do Collor e tal,
E aí a gente estava comentando, não me lembro exatamente pelo que, mas eu falei assim, nossa imprensa tá triste, né? Antigamente uma capa de jornal, uma capa de revista derrubava ministro. Hoje você tem vários problemas e o presidente fala, é fake news, não sei o quê. Então é uma crise que só a educação, só mais imprensa vão dar conta de resolver isso. E hoje é passaporte pro ministro ficar mais resistente no cargo. Parece que para brigar, parece que ter a imprensa como inimiga é uma solução e não um problema. Apesar da imprensa ser o alvo mais claro nisso tudo, porém é um problema muito mais complexo, né? Em geral, essa estratégia ela possui uma forma de agir muito peculiar, onde as fake news elas são apenas uma parte de um todo. Pegando o exemplo então de dois políticos que você já mencionou aqui, que é o Trump e o Jair Bolsonaro, temos um seguinte roteiro. Primeiro, né, um ataque às instituições da democracia, setores consolidados da burocracia estatal, né, naquilo que a gente chama de uma desinstitucionalização de tudo. O estabelecimento de uma suposta guerra cultural, onde você constrói então um espantalho para chamá-lo de inimigo da nação, e tudo que não pensa igual a você é seu inimigo e inimigo da nação. Terceiro, um questionamento à ciência, aos dados científicos produzidos por institutos renomados, vinculados ao próprio governo a qual você comanda, mas porém são questionamentos sem fundamentos algum. Tá aí o INPE, Galvão, que depois sambou na cara do nosso presidente, ataques diários à imprensa, plantando factoides para que coloque ela em descrédito. Eu me lembro muito bem que, por exemplo, da Cantanhede, que ela tem uma relação muito próxima com os militares, e ela recebeu a informação de que o Vélez seria demitido. O Bolsonaro aguentou ele por mais 1-2 semanas só para dizer, é fake news, tá vendo isso daí, tem que mudar. Exatamente. E o uso de uma linguagem direta, até aí a ideia de linguagem direta simples ela não é nenhum problema, mas quando ela desconsidera a liturgia do cargo, ou seja, é que você agora é um presidente, você não é um cidadão comum, né? Ela é um problema, então, e uma linguagem sem intermediário, uso massivo de redes sociais, se apropriando então de bolhas criadas pelos algoritmos das redes, né? O WhatsApp, que no caso do Brasil, enfim, nós temos um ambiente bem catastrófico formado, como você já mencionou. Então, como será o amanhã diante disso tudo? Nossa senhora! A pergunta que vale $1 milhão. Nossa senhora! Eu sou um sujeito melancólico por natureza, embora muito bem-humorado. Eu tenho a fé no amanhã, eu não desisto. Eu acho que a melhor forma de combater a escuridão é usando luz, e quanto mais luz, melhor. Eu acho que a gente tem sentido pelas pessoas com quem a gente conversa, isso eu estou pensando desde o empresário até o trabalhador braçal, por exemplo, que a imagem que o governo tinha começou a ruir. Não estou dizendo que as pessoas desacreditam no Bolsonaro. Uma coisa, outra coisa. Aquela imagem de que tudo vai mudar está começando a ruir. Em relação à imprensa, eu sempre falo para amigos, se possível, assinem o jornal, compartilhem notícias, ouçam a programação do seu bairro, pode ser a sua rádio comunitária, pode ser o veículo ABC na TV, no rádio, veja as notícias, porque o New York Times faz balanço de tempos em tempos, né? Eles chegaram à assinatura de 5 milhões, a maior assinatura da história do New York Times. No digital eles estão com quase 2 milhões agora, alguma coisa assim. E o que os analistas do próprio New York Times falam foi que a eleição do Donald Trump acelerou muito as assinaturas. Eles perceberam que não vou dizer derrubar, mas para confrontar, melhor dizendo, um presidente desse tipo, seria necessário um contraponto. E o jornal faz esse contraponto porque ele mostra que aquilo que o Trump fala não é bem assim, ou é de uma outra forma. O que eu gostaria por amanhã, não vou dizer que vai ser o amanhã, é que as pessoas tivessem um pouco mais de noção, que pensassem um pouco mais antes de compartilhar, e que entendesse que existem diferenças muito grandes entre as classes e existem nuances. Então veja se o seu político, se quem você realmente gosta fala com você, se faz alguma coisa de fato para o seu grupo ou para a sua população. O discurso é muito fácil, mas e a prática? E por fim, não posso deixar de registrar isso, todo ataque à imprensa é um ataque à democracia. Sim. Toda homenagem a uma ditadura é um ataque à democracia. Então você pode fazer críticas a qualquer tipo de governo, você pode ter o seu político com quem você tem um pouco mais de afinidade, mas repare nos discursos. Hoje a imprensa é atacada, mas amanhã pode ser você. Excelente desfecho da nossa
entrevista. Então, assim encerramos o programa de hoje. Agradecemos a presença do Vitor. Muito obrigado por esse bate-papo. Eu agradeço a você, agradeço ao ouvinte da Rádio UEM. Lembrando que estou à disposição, estou nas redes sociais aí, só nos procurar e estamos para os debates. Nos despedimos e voltamos a nos encontrar no próximo programa. Até! UEM FM apresentou Diálogos sobre Política, um programa com pesquisadores e profissionais da área analisando temas diversos da nossa conjuntura política. Um projeto de extensão do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UEM. Coordenação do Núcleo de Pesquisa em Participação Política.